Sejam muito bem-vindos, meus caros, e se vocês se tinham divertido com a choradeira a nível nacional feita pela tomada de posse de Donald Trump, vamos nos divertir também com a choradeira feita em Bruxelas, precisamente também com a tomada de posse de Donald Trump. Vamos ver, meus caros, porque a esquerda lamenta a queda da democracia, enquanto, obviamente, a direita celebra o que se passa e o que, eventualmente, se pode vir a passar no Parlamento Europeu. Vamos ver, meus caros, esta notícia, onde é dito: eurodeputados de esquerda lamentam a democracia enquanto os conservadores a celebram. Enquanto aqueles no Parlamento Europeu em pânico sobre a ascensão do fascismo não têm nada a temer, os conservadores alertam que a União Europeia de hoje está em desacordo com uma nova era que começou com a tomada de posse de Donald Trump. Um dia depois da nova administração dos Estados Unidos da América chegar ao poder, o Parlamento Europeu debateu como responder à posse de Trump e qual deveria ser o papel da Europa no cenário geopolítico em mudança. Agora é que vocês querem debater o papel da Europa. Primeiro desindustrializaram o continente, depois acabaram com qualquer tipo, ou estão a tentar acabar com qualquer tipo de cultura que se possa celebrar neste país, a não ser a de qualquer estrangeiro que queira vir para cá. Trouxeram imigração massiva para descaracterizar o continente e agora querem debater o futuro da Europa. Vocês agora estão de saída e podem preparar-se porque estão mesmo de saída, porque os europeus vão votar em conformidade com o que se passa nos Estados Unidos da América. Assim tenham a oportunidade e vão ver, nomeadamente, o que se vai passar no fim de fevereiro na Alemanha, que eu acho que vai ter imensa piada. Foi exatamente como se esperaria aos deputados de esquerda agindo como se fossem a última linha de defesa contra a ascensão global do autoritarismo, enquanto as pessoas à direita celebravam Trump como um símbolo de esperança para o renascimento conservador da Europa. No seu discurso de abertura, o representante da Comissão Europeia, chefe de Comércio e Economia, agiu com cautela, evitando qualquer crítica direta a Trump e expressando o desejo de continuar com um bom relacionamento. Logo depois disso, no entanto, prometeu um conjunto de compromissos adicionais que eram todos avisos subtis a Trump sobre onde estão as linhas vermelhas da União Europeia. Continuar a defender a ordem internacional baseada em regras, incluindo a inviolabilidade das fronteiras, apoio inabalável à Ucrânia ou salvaguardar a integridade dos processos eleitorais. Entrevista a Musk Weidel. Meus caros, digam-me uma coisa. A violação das fronteiras foi promovida por vocês. Vocês não podem agora dizer que as fronteiras são uma preocupação vossa se a violação das fronteiras foi promovida por vocês. Foram vocês que promoveram o fim das fronteiras externas da União Europeia. As internas, quer dizer, com o espaço Schengen e com os acordos que se passavam e que, aliás, com as regras que foram desrespeitadas do espaço Schengen, que também é importante dizer isto, o espaço Schengen não era propriamente o problema, vocês só intensificaram a quebra de regras do espaço Schengen, que agora também são quebradas para se ter imigração mais controlada e mais filtrada, digamos assim. Mas efetivamente a violação das fronteiras foi promovida por vocês e agora estão preocupados com as fronteiras. É curioso, isto é muito interessante. Obviamente que estão a falar da questão da Groenlândia, mas é interessante estas pessoas falarem da violação de fronteiras, tendo em conta que a promoveram nos últimos anos. Foram eles que a promoveram até agora, mas enfim. A maioria dos membros do SD, portanto o Grupo Socialista e o Renew Liberal ou dos Verdes, estavam a falar sobre como a posse de Trump marca a queda da democracia americana e a maior ameaça à própria União Europeia, após a qual a Europa não tem escolha a não ser isolar-se dos Estados Unidos e realizar a sua agenda liberal global sozinha. Meus caros, a Europa não existe sem os Estados Unidos da América neste momento. Mas qual é o papel que a Europa pode desempenhar com a atual situação económica? Meus caros, esqueçam isso. Vocês não vão ter oportunidades muito mais tempo. Vocês ainda mandam no Parlamento Europeu, sem dúvida nenhuma. Mas com a fusão dos conservadores e reformistas com os patriotas pela Europa, umas próximas eleições europeias vão ser devastadoras para a União Europeia, nomeadamente para vocês em específico. Pelo menos para a União Europeia nestes moldes. Isolar-se dos Estados Unidos é o caminho para o colapso mais rápido e talvez seja isso que seja preciso para podermos colocar o continente nas linhas outra vez. Portanto, meus caros, esqueçam isso. Não vai acontecer. A União Europeia não sobrevive sem os Estados Unidos da América. E quem acreditar nisso e partilhar isso e advogar isso vai estar a fazer demagogia pura. A União Europeia, do ponto de vista de crescimento económico, de tantos outros pontos de vista que podem ser analisados para medir aquilo que é o grau de sucesso da atual União Europeia, todos esses critérios vão mostrar-nos efetivamente que não estamos capazes de fazer concorrência a outras potências mundiais. Nós, enquanto bloco, neste momento somos irrelevantes. Neste momento, nós precisamos de industrializar os países, precisamos de imigração controlada e da deportação de centenas de milhares de pessoas, se não de milhões de pessoas. Meus caros, precisamos de revitalizar este continente e posso-vos garantir uma coisa: se insistirmos na ordem liberal, vamos abaixo com ela.
E eu espero sinceramente que não se insista nesta ordem, porque vai ser um problema muito grave para a União Europeia. A eurodeputada francesa disse que Trump era um sintoma da ascensão do fascismo e do totalitarismo no Ocidente, acrescentando que o primeiro passo para a sua cura é reconhecer a sua doença e sugerindo que a Europa se deveria isolar da infecção e construir relacionamentos com outros países, embora o mundo fora da União Europeia veja a influência de Trump como mais positiva do que negativa. É interessante, e este comentário, esta parte da notícia por acaso é interessante. Como é que vocês vão construir relações com países que veem a ascensão do fascismo e do totalitarismo como algo positivo? É interessante. Obviamente que não é a ascensão do fascismo e do totalitarismo. Já tivemos Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. Basta olhar para o seu executivo, basta olhar para as histórias de vida do executivo destas pessoas. É preciso referir quem é J.D. Vance, é preciso referir quem é a mulher de J.D. Vance, é preciso referir o resto do executivo que foi escolhido por Donald Trump. É preciso referir que Donald Trump não venceu eleições por causa de convicções ideológicas muito fortes, ao contrário de outros líderes que apregoavam totalitarismos e formas de totalitarismos. Donald Trump ascendeu ao poder por querer resolver os problemas da pessoa comum, que foi aquilo que vocês falharam em fazer. Portanto, Donald Trump não ascendeu ao poder com uma espécie de Mein Kampf escrito, porque uma coisa que é interessante de ver é que estes líderes emblemáticos de uma forma positiva ou negativa, obviamente que há líderes que foram marcantes positivamente e há líderes que foram marcantes negativamente, é importante dizer que os líderes que foram marcantes negativamente escreviam sempre aquilo que iam fazer. Sempre. Há sempre provas de que estes líderes mostram o que querem fazer ao país e mostram as suas visões mais totalitárias para o país. Os líderes que marcaram negativamente têm tudo por escrito. Tudo por escrito. Donald Trump não é o caso. Aliás, nós já tivemos a experiência daquilo que foi o primeiro mandato de Donald Trump. Quando foi a ascensão do líder nacional socialista na Alemanha, na altura da Segunda Guerra Mundial, nós não tínhamos tido um mandato do senhor. Obviamente que ele foi eleito e ninguém diz que não. Hitler foi eleito, ninguém diz que não. Mas uma coisa que vos posso garantir é que ele não teve um mandato a brincar e depois outro a sério para implementar a queda da democracia ou alguma coisa do género. Isso não aconteceu. O Dr. Jaime Nogueira Pinto fala com alguma recorrência sobre este tema. Estes líderes que marcaram a Europa de forma negativa escrevem sempre o que vão fazer. Está por escrito antes de tomarem o poder. E Donald Trump não só não tem isto por escrito, como não há indícios de que querem implementar formas de autoritarismo ou de totalitarismo. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. A União Europeia até pode querer insistir na ordem liberal, mas vão ter uma oposição cada vez mais vincada, havendo mais eleições e havendo a possibilidade de crescimento destes partidos. E o que é facto, por exemplo, é que na Alemanha já vai haver uma viragem à direita bastante drástica e a Alemanha é um dos principais países da União Europeia. Portanto, mais uma vez digo, meus caros, e para terminar o vídeo, ou os países da União Europeia esquecem a ordem liberal ou vão abaixo com a ordem liberal. E eu, sinceramente, acho que é algo que ninguém quer. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.